Então, de novo aí, o diário de bordo é fundamental, porque antes de fazer um relatório, eu tenho tudo anotado no diário de bordo. Então, quando for para fazer o relatório do projeto, quando eu estou na fase de submissão desse projeto para algum lugar, fica muito fácil, porque todo o percurso foi anotado adequadamente no meu diário de bordo, que não precisa ser só um caderno, pode ser um caderno, uma pasta. Bom, o planejamento da pesquisa foi novamente aí abordado em 21/5. A questão de como é que a gente usa, como é que a gente cita fontes bibliográficas. A gente tem tido muitos problemas, tanto nos projetos nas universidades, como nos projetos submetidos para as feiras de ciências, onde muita gente copia trechos inteiros, principalmente agora a gente tendo a internet, copiam trechos inteiros. E antes, quando todo mundo copiava da Enciclopédia Barça, a gente percebia rapidamente, porque não, tá igual, esse aluno está igual a esse. Hoje, como você tem fontes diversificadas, se eles copiam de fontes diferentes, fica um pouco mais difícil para o professor perceber. Né? Mas é muito importante a gente deixar claro para o nosso aluno que copiar um trecho de alguém, desde que eu coloco lá entre aspas, né, citei a fonte, isso é absolutamente normal. Né? Isso é importante de ser feito, porque eu estou colocando aí o conhecimento anterior que alguém já publicou, estou trazendo isso à tona e eu vou fazer uma contribuição adicional. E a gente teve muitos problemas na submissão de 2010 para os projetos de 2011, de problemas de plágio, né, de trechos inteiros, não só da parte de introdução teórica, da fundamentação teórica, que é onde é mais comum, né, que eles vão procurar o que já existe e esquecem de citar, até nas referências bibliográficas, às vezes não citam a fonte. Né? Mas até na parte experimental a gente pegou alguns trabalhos que a vontade do aluno de participar da feira é tão grande que ele acha que o objetivo dele é a feira e não ele aprender fazendo um projeto de verdade. Então isso a gente precisa estar sempre retomando com o nosso aluno, com os nossos colegas professores, que assim, o nosso objetivo não é a feira em si, ganhar prêmio na feira. O nosso objetivo sim é conseguir estar trabalhando com esses alunos para que eles tenham sucesso na vida. Então, que eles aprendam a fazer muitos projetos, né? Projetos de vida. A questão da representação dos dados coletados também. Às vezes os alunos coletam uma quantidade enorme de dados, mas não sabem nem para que coletaram aquilo. Não houve um planejamento anterior. Olha, por que eu vou coletar esses dados? Como é que eu vou apresentar e analisar esses dados? Então, esse é um assunto bastante importante que a gente abordou um pouco no encontro anterior. Hoje a gente vai falar um pouco com vocês sobre o relatório, sobre o pôster, a apresentação oral, né, e a avaliação de projetos. Até falando sobre a apresentação oral, vou contar uma coisa que aconteceu essa semana com um grupo de alunos de uma disciplina que eu dou lá na Poli. Eles ficaram o semestre inteiro fazendo trabalho, etc., várias turmas, e depois eles tinham que apresentar isso para um especialista lá da área de transporte coletivo, lá em São Paulo, de transporte urbano. Então, sei lá, 3 turmas tinham que apresentar para diferentes especialistas da SP-Trans. E aí foi interessante que uma das turmas chegou e me falou, depois que fez a apresentação, depois que eles receberam as notas, etc., falou assim para a gente, nossa, professora, eu reconheci que os outros 2 grupos que apresentaram tinham um trabalho que era melhor do que o nosso em alguns aspectos, porque como eles estudaram muito, eles conseguiram perceber a especificidade na apresentação dos colegas. A gente achou que o trabalho dos outros era melhor do que o nosso. A gente olhou o relatório, a gente viu a apresentação. Mas a gente acabou ganhando porque a gente conseguiu transmitir o que a gente fez de uma forma mais eficiente. Então, eles se prepararam melhor para a apresentação oral. Então, os próprios alunos, é interessante quando a gente tem uma feira de ciências e que a gente dá a realimentação para eles do que aconteceu, aonde que eles foram bem, aonde que eles podem melhorar no sentido positivo, porque eles percebem a importância de saber escrever um bom relatório, né? De saber fazer um bom pôster, de poder registrar todas as informações, porque na hora de fazer o relatório eles não têm elementos, faltam informações, eles se esquecem, né? Eles percebem que se esquecem. E a importância de fazer uma boa apresentação, uma boa comunicação oral, porque é um momento ali de troca diferente. E a gente já teve casos assim de estudantes que, quando estão fazendo esse tipo de trabalho, às vezes são muito tímidos, mas pelo fato de eles quererem mostrar o trabalho deles, eles acabam conseguindo trabalhar, inclusive com essa questão da timidez. Né, de conseguir, porque o desejo deles de estar mostrando o que eles fizeram é tão grande que essas outras questões que precisam ser trabalhadas, que são importantes, ele acaba tendo ali que talvez para outras atividades, né, sociais, etc., ele não conseguisse quebrar, romper com essa barreira da timidez, e para apresentar o trabalho como uma coisa profissional ali, né, ele tem que mostrar, ele acaba conseguindo, e isso vai trazer benefícios para tudo. Bom, avaliação de projetos é outra coisa que a gente vai estar conversando, que, como eu já disse, é fundamental.
A dinâmica de hoje, a gente vai ter nós aqui com vocês, né? E espero que vocês não durmam aí na ponta. De vez em quando eu estou espiando, então é muito difícil no sábado, todo mundo cansado. Mas de vez em quando a gente vai passar alguns vídeos também, né, de situações com professores, de situações com alunos, né, para que a gente possa também refletir um pouquinho sobre isso, não só sobre os temas que a gente está abordando aqui, mas fazer uma reflexão sobre o que a gente vai apresentar nesses vídeos. E a gente vai fazer alguns momentos aí de interatividade e atividades práticas. A gente já falou na sequência, então eu vou começar agora o tema relatório com vocês. Então, um relatório de um projeto de pesquisa. Por que o relatório é importantíssimo? Eu fiz um trabalho ao longo de um ano, um trabalho intenso de erros e acertos, de buscas, de processos de decisão. E num determinado momento eu quero mostrar o que eu consegui naquele percurso para alguém. Então o diário de bordo é um documento de percurso, que ele é muito importante para o professor avaliar tudo o que foi feito e para o próprio aluno perceber, olha, por onde eu fui, onde eu tive dificuldade, etc. Então o registro, o diário de bordo é um registro cronológico, né? Cada dia que eu fiz uma atividade, que eu tive uma dúvida, eu registro naquele caderno, sem me preocupar de estar muito organizado, de que alguém vai olhar aquele material. É um registro para uso próprio, né? Já o relatório de pesquisa é algo que eu faço quando eu terminei praticamente o meu projeto de pesquisa. Agora eu vou relatar isso com um texto que tem começo, meio e fim, e com os itens organizados, né? Então eu tenho uma estrutura, eu tenho ali uma hierarquia de itens. Então ele não é um registro cronológico. Ele é um documento completo que fala dos aspectos que são mais importantes do projeto que eu extraí, né, a partir de informações que eu tinha registrado no diário de bordo. Normalmente, é claro que vocês nas escolas podem ter variações do que a gente está propondo aqui para vocês, mas em geral, o que a gente tem num relatório de um projeto, né, de um projeto de pesquisa, de um projeto de pesquisa, de projeto investigativo? A gente tem que ter uma folha de rosto, que a gente já vai detalhar cada um desses itens. Tem uma folha de rosto. Eu posso ter uma dedicatória, assim como eu tenho num livro. Poxa, fiquei um ano inteiro trabalhando, né? Alguns dos estudantes, eles esquecem até de irem em algumas festinhas, porque eles ficam tão envolvidos no trabalho, que eles vão trabalhar em casa, eles vão trabalhar na escola. Já foi um ano intenso. Aquilo é um trabalho deles, é um resultado, é uma coisa importante que eles estão fazendo, esse relatório. Então, se eles quiserem dedicar, né, para alguma pessoa querida aquele esforço todo, como num livro, eles podem estar colocando opcionalmente essa dedicatória. Agradecimentos também é um item opcional. Às vezes, para a gente conseguir realizar um trabalho, a gente, além do professor orientador, a gente precisou da ajuda de alguém, da ajuda de alguma empresa, né, da ajuda de alguém da família. Então, aqui é importante que eles também aprendam a reconhecer, né, que quando alguém ajuda, a gente precisa mencionar essa ajuda e agradecer. E isso fica registrado no relatório. Também é opcional, né? Mas toda vez que a gente faz um trabalho difícil, né, um trabalho grande, que leva aí alguns meses, a gente sempre precisa de ajuda de alguém, além, né, do trabalho ali com o orientador, com o co-orientador, e inclusive, né, muitos dos estudantes agradecem ao orientador ou co-orientador nessa página. Um item importantíssimo é o resumo. E o resumo, por exemplo, é o que a gente também publica nos anais da FEBRASE. Então, o resumo, como o nome mesmo diz, é algo bem compacto e bem significativo. Quer dizer, lendo o resumo, eu tenho que ficar com vontade de ler o trabalho inteiro, né? Ele conseguiu me transmitir a essência do trabalho e eu vou querer ler o trabalho inteiro. E o resumo tem que ter ali uma página. Essa é outra dificuldade que a gente tem tido ao longo dos anos. Os alunos têm uma dificuldade enorme de conseguir colocar numa página, né, o que eles fizeram naquele relatório inteiro. Alguns escrevem um parágrafo, né, que obviamente não consegue transmitir tudo o que eles fizeram. Outros escrevem uma série de informações que não são essenciais para a compreensão, né, para a gente ficar com vontade de ler o trabalho, colocam dados que são detalhes desnecessários no resumo, e aquilo que realmente é importante, eles têm muita dificuldade.
Então, esse é um exercício importante que vocês podem fazer em conjunto com o professor de língua portuguesa, né? Quer dizer, como é que a gente escreve um relatório, como é que a gente escreve um resumo, qual é a estrutura. Escrever um resumo, muitas vezes, é um exercício importantíssimo. E ele comparar o primeiro resumo com o seguinte, para ele ver como ele está conseguindo melhorar, né, a capacidade dele de comunicação em tamanhos diferentes. Né? O resumo é uma coisa compacta, o relatório é algo mais estendido. Relatórios que têm ilustrações, que têm figuras, que têm gráficos. É importante que no começo do relatório a gente já tenha uma lista e com o número de página, da página onde eu vou encontrar aquele item. Assim como a gente tem nos livros. Porque assim, numa primeira leitura do relatório, você pode olhar qual é a estrutura do relatório e já dar uma olhada, porque algumas figuras, elas podem estar transmitindo muita informação para a gente. Então, se você já vê que tem uma figura, você já vai direto naquela figura antes de ler o relatório inteiro, como a gente faz com livros. A mesma coisa com tabelas. Né? Às vezes eu tenho tabelas que são bastante significativas, você já abre o trabalho e já poderia ir direto. E o sumário, né? Obviamente, que é o que mostra ali a estrutura do seu trabalho, quais são os itens, em que página que eu tenho alguma coisa. Então, até para o professor avaliar a qualidade de um trabalho, uma das primeiras coisas é olhar essa estrutura. Se a gente vê que a estrutura do sumário, né, faz sentido, que as informações estão organizadas, isso já é o passo seguinte aí é ler o texto completo. Então, aqui, o corpo do relatório. Então, depois do sumário, ali, que eu tenho quais são os itens que eu vou ter dentro do documento, normalmente a gente tem um item de introdução, normalmente a gente tem um capítulo seguinte, que tem os objetivos e a relevância do trabalho. Aqui é uma questão de estilo. Às vezes a introdução, os objetivos e a relevância do trabalho, às vezes ficam no mesmo capítulo, dividido em itens. Então, aí, dependendo do que vocês recomendarem para os alunos, mas, de qualquer forma, eu tenho que ter essa informação da introdução, tenho que ter a informação dos objetivos de forma muito clara e a relevância. Afinal, para que eu vou me esforçar para atingir esses objetivos? Qual é a relevância disso? E o desenvolvimento do projeto, que, dependendo da complexidade do projeto, pode estar dividido em mais de um capítulo ou não, né? Eu tenho que ter, necessariamente, resultados do projeto. Afinal, fez todo um desenvolvimento, e aí, quais são os resultados? Isso precisa estar bem separado, né? Eu tenho que deixar muito claro o que foi realizado, e aí, o que são os resultados que eu tive de todo esse esforço aí de realização de desenvolvimento. Conclusão, tem gente que faz um monte de coisas interessantes, registra o que fez, e não consegue concluir. Então, essa capacidade de olhar os resultados, e aí, quais eram os meus objetivos, né? De fazer uma reflexão e conseguir tirar conclusões disso, também é um item que é fundamental em qualquer trabalho de pesquisa. As referências bibliográficas, né? Se eu usei referência de conhecimento de qualquer outra pessoa, eu preciso deixar registrado claramente, porque se alguém tiver interesse de consultar a fonte primária, né, para ver o trabalho que eu consultei em detalhe, está colocado ali. Às vezes eu preciso de anexos, porque existem alguns detalhes que são importantes, mas que não ficam muito bem colocados se forem colocados no meio do trabalho, no desenvolvimento. Então, eles podem ser citados lá no desenvolvimento e serem colocados como anexos. Tem um outro item que foi colocado aqui como trabalhos futuros possíveis, que muitas vezes a gente coloca no próprio capítulo de conclusão. Na conclusão, a gente fala até onde a gente foi e o que são coisas que a gente percebe que não pôde fazer ainda, mas que são fundamentais que sejam feitas, porque naquela linha de pesquisa você já percebeu, trabalhando naquilo, de que outras coisas são importantes. Isso pode ser usado pelo próprio aluno ou grupo de alunos, para no ano seguinte melhorar o trabalho, como para uma outra equipe. Ela vai partir de um trabalho anterior, que já tem um resultado, já é um conhecimento que está publicado, está no relatório, e no ano seguinte, né, uma outra equipe vai pegar aquele trabalho e vai fazer o próximo passo. Que é o que a gente faz, né, na vida científica. Na vida científica a gente lê um artigo, vê o que alguém fez, você descobre ali o que ele não fez, né, que vai ser a sua contribuição, aí, o pequeno passo que a gente vai poder estar dando. Aí, olhando um pouquinho aqui em detalhe, né, cada um dos itens, se a gente voltar lá, a folha de rosto, na folha de rosto, quais são coisas que são super importantes que não podem faltar? O título do projeto. A escolha do título do projeto é muito importante, né? E é difícil. Está aí um outro trabalho para fazer junto com o professor de língua portuguesa. Como é que eu consigo? Né? No resumo era uma página. Aqui agora é um título. Como é que eu consigo colocar um título suficientemente atraente, né? Completo, representativo,
do trabalho que eu vou encontrar ali com 30, 50 páginas, dependendo do tamanho do relatório que for feito. Então, qual é o título? Essa escolha é muito importante.